Olá, criptomaníacos! Vivemos tempos de insegurança e o medo de uma regulamentação punitiva com relação às criptomoedas afastou muitos investidores desse mercado. Mas hoje fomos surpreendidos por uma ordem executiva do presidente Biden que se mostrou bem favorável às criptomoedas na visão do mercado. Isso contribuiu com o retorno de muitos investidores, fazendo com que o preço do Bitcoin e de diversas outras criptomoedas disparassem. Será que isso veio para ficar? É isso que vamos debater logo após a vinheta. Enquanto você vai dando like nesse vídeo para colaborar, eu te lembro de fazer o download do Telescópio Cripto. Acabamos de soltar a segunda edição, trazendo uma análise completa sobre o mercado, pegando desde o fechamento de fevereiro até o mês de março, né? A nossa visão para o mês que está acontecendo. Você encontra o Telescópio Cripto aqui, o primeiro link na descrição e também no comentário desse vídeo. Bom, vamos começar então com o gráfico do Bitcoin. Esse é o gráfico diário, onde vocês notam aqui uma vela absurda, né? O Bitcoin subiu cerca de 10% no dia, chegou a bater nos 42.591 dólares, agora recuou um pouquinho, está aqui em 41.800, e notem que ele se aproxima mais uma vez dessa linha roxa, que é a média móvel de 100 dias. Como vocês sabem, ela vem servindo como resistência, como serviu aqui, e também do topo do triângulo, posicionado nos 45 mil dólares, também é uma resistência importante, como várias vezes aconteceu aqui recentemente. Isso acontece depois do Bitcoin ter encontrado o fundo do triângulo, e olhem que mágica, né, pessoal? É que a análise gráfica não funciona. Exatamente no fundo do triângulo, o preço voltou a subir, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, enfim. Tanto a análise vem funcionando e agora o Bitcoin volta a buscar essa parte de cima do triângulo, que é a região de resistência. Mas agora que o preço já subiu, será que existe algum motivo nos bastidores que reforça essa alta nos preços? Sim. Para entender isso, eu vou começar lá de trás. Vocês lembram que os Estados Unidos começaram a realizar sanções, barreiras econômicas contra a Rússia. A Rússia ficou, por exemplo, impossibilitada de recorrer às suas reservas internacionais de dólar, de euro, para se sustentar, para sustentar a guerra. Portanto, o dólar já não serve mais como moeda de reserva para a Rússia. É uma moeda que possui um lado, né? Não é uma moeda neutra. Dessa forma, a Rússia está buscando sua reserva em ouro, porque com ouro ela consegue ter dinheiro para sustentar as suas despesas e também as despesas da guerra. Acontece que os Estados Unidos, também sabendo disso, resolveu trancar as reservas de ouro da Rússia. Eles percebem aqui que a Rússia estava fazendo uso dessa reserva de ouro para se sustentar e para escapar das sanções americanas, e a ideia aqui dos senadores seria justamente ter como alvo essas reservas de ouro, aplicando aqui sanções secundárias para qualquer americano ou empresa americana, entidade americana, que fosse pega realizando transações em ouro com a Rússia ou com os bancos russos, seja esse ouro digital ou físico. Isso prova para vocês, mais uma vez, que não existe dinheiro seguro sem ser Bitcoin. Você pode falar que o ouro é bom. O ouro é bom até certo ponto. O ouro pode ser confiscado, como já foi confiscado diversas vezes na história, e mais uma vez estão propondo confiscar o ouro, assim como confiscaram as reservas em dólar e euro. Então, dólar e euro não servem para a Rússia, e aparentemente agora o ouro pode passar também a não servir. Não é uma moeda confiável, não é uma moeda neutra. E da mesma forma que a Rússia fica assustada com isso, outros países começam também a se questionar sobre a utilidade dessas reservas na hora que elas podem ser ameaçadas por outro país. Não existe soberania. O seu país não depende mais dele próprio. Ele depende, por exemplo, dos Estados Unidos gostarem do que você está fazendo. Isso é um risco para qualquer nação. E num cenário como esse, analistas de grandes instituições financeiras mundiais começam a se dar conta do que está acontecendo. Nova ordem monetária mundial está nascendo e Bitcoin pode ser protagonista, diz analista do Credit Suisse. Olha o que ele afirmou. Depois que a guerra acabar, o dinheiro nunca mais será o mesmo. E o Bitcoin, caso ainda exista até lá,
provavelmente se beneficiará disso tudo, escreveu Zoltan Pozsar, ex-funcionário do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e do Tesouro americano. Então, um cara que trabalhou no Banco Central dos Estados Unidos está afirmando uma coisa muito séria. Ele está falando que vamos ter uma nova ordem monetária mundial e que o dinheiro não vai ser o mesmo. Ele vai mudar completamente após a guerra, muito devido a isso que está acontecendo agora com a Rússia, ou seja, ela sendo censurada financeiramente. As pessoas tinham confiança total no dólar como essa moeda de reserva e fica evidente agora que não serve mais para isso. Como a matéria afirma, a confiança no sistema foi quebrada. Ativos que até então eram imunes ao risco se tornaram passíveis de confisco, emitindo um alerta perigoso para o resto do mundo, especialmente para a China, uma outra potência mundial que não vai querer ficar na mão do Ocidente. E assim como os analistas dos bancos já perceberam para onde o mundo está caminhando, o próprio governo americano também. E eles não podem ficar atrás nessa corrida. Eles não podem dar margem para a China, para a Rússia começarem esse processo de digitalização do dinheiro, criptomoedas, e os americanos proibindo, criando barreiras para as criptomoedas. Eles já notaram que eles vão ficar para trás nessa corrida. E aí surge a novidade do dia, que foi o governo americano divulgando a ordem executiva sobre criptomoedas, que, como a matéria da CoinDesk diz, foi percebida pelo mercado como indo na direção correta, algo muito positivo para o setor, né? As pessoas esperavam que as regulamentações nos Estados Unidos fossem bem pesadas, bem negativas com relação a criptomoedas, punitivas. E não é isso que o mercado está entendendo com relação a essa ordem executiva. Esse é o motivo que deu esse ânimo no mercado hoje. Diversas pessoas que estavam fora do mercado cripto com medo de punições para quem fosse investidor de criptomoedas, estão retornando agora porque perceberam que o governo está mais, digamos, aberto às criptomoedas. Temos aqui algumas pessoas importantes falando sobre isso, né? Então, por exemplo, Kristen Smith, que é da Blockchain Association, falou que isso foi bem melhor do que eu pensava que iria acontecer. Já o SBF, que é o CEO da FTX, da corretora FTX, disse que a ordem foi bem construtiva, também sinalizando que achou bem positiva. Outras pessoas falaram que eles não estão contra a gente, né? Não é uma briga do governo contra as empresas, novamente sinalizando algo positivo. Enfim, várias pessoas falando as mesmas coisas aqui, e nessa matéria em português fica mais claro para a gente qual é a intenção dessa ordem. Começa aqui falando sobre proteção ao consumidor e investidor, estabilidade financeira, inclusão financeira, inovação responsável, liderança financeira global e combate a atividades financeiras ilícitas. Vocês sabem que eu sou completamente contra a regulamentação, mas o mercado em geral ainda entende isso como segurança, como algo positivo, e é por isso que o mercado está reagindo positivamente no dia de hoje. Além desses riscos que eu abordei anteriormente, essa ordem executiva deixa evidente para a gente que o Biden está com medo de perder essa liderança financeira global. É isso que a matéria explica aqui para a gente, né? Ele fala sobre potencial dos ativos digitais para dar acesso a serviços financeiros para os mais pobres e tal. É aquele lenga-lenga, mas o grande medo aqui do governo americano é esse ponto de manter a liderança financeira global, que ele está perdendo aqui no caso para a China e potencialmente também para a Rússia. Ele quer garantir que os Estados Unidos sejam competitivos no espaço de ativos digitais. Esse é o ponto principal. E é essa necessidade dos Estados Unidos permanecerem na liderança global, atraindo capital, atraindo investimento desse setor, que me dá mais tranquilidade e que evita que eles foquem nesse lenga-lenga aqui de proteção ao consumidor e investidor, que obviamente não é uma proteção, é uma barreira, é algo que atrapalha qualquer investidor, e também combate atividades ilícitas, ou seja, tentando proibir criptomoedas. Eles não vão conseguir fazer isso se eles quiserem permanecer na liderança do mercado. Eles precisam ser um lugar agradável para as empresas do setor. Então, uma coisa aqui acaba combatendo a outra, e é possível que a gente tenha aqui um cenário mais positivo nos Estados Unidos. O que estamos vendo agora entre governos foi o que a gente viu com empresas inicialmente, né? Empresas que também torciam o nariz para as criptomoedas foram obrigadas a aceitá-las não porque gostam, e sim por uma questão
financeira. E sai essa matéria agora. Executivo diz que maior banco do mundo está preparado para atuar com criptomoedas. Estamos falando aqui do JP Morgan, que torcia o nariz para as criptomoedas, assim como o governo americano. Então, é um banco conservador, conservadorismo nato, e o CEO desse banco falava que Bitcoin é um ativo inútil e sem valor intrínseco. E agora eles mudaram o discurso para: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Mais ou menos o que o governo americano vem fazendo agora. Já que ele não consegue combater as criptomoedas, combater o uso das criptomoedas pela Rússia, pela China, vamos nos juntar a eles, vamos apoiar as criptomoedas. É a famosa teoria do jogo se aplicando em todos os setores, em todos os níveis. E o banco aqui, o JP Morgan, está de olho no quê? Nos lucros das startups. Então, enquanto os grandes bancos estavam torcendo o nariz para as criptomoedas, as pequenas startups, as pequenas fintechs começaram a adotar criptomoedas e ter um lucro muito melhor do que os grandes bancos. E aí faz o quê? Forçam os grandes bancos a entrarem na jogada. E esse ponto aqui embaixo me chamou a atenção. Há também o ponto positivo dos avanços regulatórios. O que está dando confiança para esses bancos entrarem no setor cripto é justamente essa regulamentação mais favorável que acabou de ser divulgada pelo Biden, pelo governo americano. Então isso também atrai dinheiro para o setor, principalmente esse dinheiro mais conservador, mais tradicional dos grandes bancos. Isso explica por que a gente está tendo esse salto no preço no dia de hoje. E assim como os Estados Unidos estão seguindo os passos de outros países como El Salvador, Suíça e etc., outros países começam a seguir os passos dos americanos. Se não começar a se tornar atrativo para empresas e para esse capital das criptomoedas, você vai ficar para trás, você vai perder espaço no mercado. E aí sai uma notícia da Tailândia isentando os 7% de imposto sobre criptomoedas para traders em exchanges autorizadas. Essas isenções serão por até 10 anos, ou seja, lá na Tailândia você não paga mais imposto. Tinha imposto sobre criptomoedas e foi removido para quê? Para atrair esse dinheiro para o país. Olha só a teoria dos jogos, os países disputando esse dinheiro, esse capital aí de trilhões de dólares do mercado cripto, que precisa migrar para os locais mais atrativos. Então, está acontecendo uma concorrência, isso é ótimo, porque força todos os países a se tornarem mais e mais abertos às criptomoedas, mais e mais atrativos às criptomoedas. E nessa dança das cadeiras da economia mundial, alguns países vão se dar bem, outros nem tanto. Como exemplo, aqui nós temos a nossa vizinha Argentina, que, como tem uma dívida muito forte, muito grande com a FMI, com o Fundo Monetário Internacional, ela acaba cedendo a alguns apelos que vão levar a economia argentina para o buraco. Para agradar a FMI, a Argentina fecha o cerco ao mercado de criptomoedas. A Argentina está se comprometendo a pressionar o mercado de criptomoedas para agradar ao FMI, com quem tem uma dívida estimada em 40 bilhões de dólares. E qual que é aqui o acordo? Olha que acordo maravilhoso, hein? Para empurrar com a barriga essa dívida por mais 4 anos, jogar 4 anos para frente, ou seja, para o próximo presidente, para o próximo político, eles estão se comprometendo a fiscalizar mais duramente as criptomoedas, que seria justamente algo que poderia tornar a economia argentina mais forte, num cenário onde as criptomoedas vão se tornar padrão mundial. Mas eles não vão ter essa opção. Por quê? Porque o parasita atual da Argentina, querendo aqui não ter que pagar a dívida, jogar a dívida para o próximo político, como todo político faz. Qual é a ideia do político? Se endivida bastante e joga a dívida para o próximo que assumiu o poder. E aí o problema é dele. Vocês acham que isso vai ser positivo ou negativo para a Argentina? A Argentina sai atrás de tantos países nessa nova economia que está surgindo. Já não basta estar atrás na economia atual, vai estar atrás também na economia do futuro. E isso não é diferente de outros países em que a Argentina tem se inspirado, como, por exemplo, a nossa vizinha Venezuela. Venezuela aumentará impostos para operações com o Bitcoin. No mesmo sentido, então, a Venezuela agora vai colocar uma alíquota de até 20% para operações com Bitcoin. E, claro, essa lei não se aplica para quem utilizar a moeda digital emitida pela Venezuela, que no caso é a Petro. Claro, né? Se você usa a moeda digital do parasita, aí não tem imposto. Se usar outra, aí tem que pagar.
Novamente, o que isso vai fazer com a Venezuela? Que ela sai atrás nessa corrida, a Argentina sai atrás nessa corrida, enquanto Tailândia, enquanto El Salvador, enquanto Suíça saem na frente nesse novo cenário global. E, infelizmente, esses ataques aos investidores de criptomoedas não acontecem somente por países, acontece também por algumas empresas que cedem aos apelos estatais. Então, corretora cripto Coinbase bloqueia 25 mil usuários russos de seus serviços. Vamos lembrar aqui que, ao contrário do Putin, os cidadãos russos não são culpados pelas guerras, não são criminosos e não deveriam ser punidos. Mas algumas empresas, infelizmente, acabam cedendo aos governantes e fazem um absurdo como bloquear conta de usuário, né? Por isso que você não deve deixar o seu dinheiro dentro de corretoras centralizadas. O seu dinheiro, se não tiver na sua carteira pessoal, ele não é seu. E num cenário com tantos países e empresas atacando investidores de criptomoedas, o que a gente poderia esperar? Bom, moedas de privacidade sobem até 18%, impulsionadas por guerra e projeto de lei de regulação de criptomoedas nos Estados Unidos. E por outros tantos motivos que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Tudo aquilo que gera um risco para o investidor, ou seja, de você ter sua identidade divulgada, ter que pagar imposto, ser roubado, isso incentiva que as pessoas utilizem mais moedas de privacidade. Estamos falando aqui de Monero, Zcash, entre tantas outras aí focadas, Secret, né? Tantos outros projetos focados em privacidade que subiram muito após esses ataques aí. Eu aproveito o momento aí sobre regulamentação, sobre impostos, para lembrar vocês que a gente está no período agora de imposto de renda 2022, onde eles querem que você declare NFT, Bitcoin, criptomoedas, e isso é tão absurdo quanto você ter que declarar uma skin do jogo Fortnite. Ninguém declara e não deveria declarar, porque você tem que declarar NFT, Bitcoin e outras criptos, né? Isso não tem nenhuma relação com o governo, mas ele quer que você declare, que você mostre para ele quanto você tem, para lá no futuro fazer, por exemplo, como a Venezuela ou a Argentina e te cobrar aí uma bela fatia do dinheiro que você conquistou. Então, muito cuidado, né? Muita atenção aí na hora de expor os seus dados para os parasitas, para os governos, porque futuramente isso pode se voltar contra você. Enfim, apesar do dia positivo, muito cuidado, permaneceremos num momento de alta volatilidade. Amanhã tem divulgação da inflação de fevereiro nos Estados Unidos, pode movimentar o mercado, a gente não sabe para que lado que vai. Muito cuidado, como eu falei para vocês, aguardem o rompimento da região dos 45 mil dólares. Enquanto a gente não superar os 45 mil dólares, é provável que fique batendo no teto e caindo de novo. Então calma, ainda estamos num momento de risco, mas é sempre legal quando o Bitcoin dá uma subida forte como a do dia de hoje. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.